Agora a gente está nos primeiros discípulos de Jesus, né? Que agora ele começou a recrutar. Aliás, tem até Caramba, isso eu nunca parei a pensar, né? Como que ele começa a recrutar. Eu nunca parei a pensar nisso. Ele começa sempre com amigos e parentes. Sempre passa uma cena de um filme classe A, sabe? O cara vai recrutando os melhores especialistas. Ele é, né? Tipo um headhunter, né? Um headhunter. Né? Porque... E pronto, minhas anotações se foram. Dani, tem uma lá da escala. Vê, por favor, essas anotações. Porque você veja aqui, assim, Jesus é... Quem foi o empreendedor mais bem-sucedido da história? Foi Jesus. Foi Jesus. Empreendedor não significa fazer dinheiro. Ele foi empreendedor, né? Então, assim, cara, ele montou um time. Criou escala. É bom, montar time sempre é bom. Criou líderes, deu tempo de qualidade para os discípulos. Né? Então, ele empreendeu. E os primeiros a serem chamados foram André e Simão Pedro, seguidos por Tiago, João e outros. E aí o trecho bíblico é o seguinte. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu a 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, os quais lançavam as redes ao mar porque eram pescadores. Então viu os 2 que eram pescadores. E disse-lhes, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E adiantando-se dali, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com seu pai, Zebedeu, consertando as redes. E chamou-os, eles deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. Então a pergunta é, Rodrigo, primeiro de tudo, cara, aqui tem uma simplificação do convencimento de Jesus com eles, né? Ou foi, não, vem cá, nossa, avô. E segundo, como que ele escolheu os discípulos? Porque, assim, se eu fosse montar uma empresa, eu iria escolher por atributos um pouco diferentes. Com certeza. Se eu vou pegar, nossa, eu preciso de alguém para disseminar minha mensagem, cara, eu vou querer Como alguém... que você escolheu, primo, os primeiros discípulos? Fala como você criou esse império. Nossa, é verdade, né? Nossa, Se eu fosse começar de novo... Nossa, super detalhes, né? O cara montou verdade. o Esquadrão Suicida. Ninguém queria. O pessoal tira onda, porque assim, a turma que a gente pegou no começo do Grupo Primo era a galera que... Os improváveis. Eram os né? improváveis. Totalmente os são- improváveis. Mas você grandes fez como líderes Jesus. hoje. Jesus pegou os improváveis. Aí, viu? Aham. Fiz Eu vou, como eu, Jesus. vou, vendo. eu vou responder sua pergunta e vou ler mais um pedacinho aqui. Imagina uma empresa de consultoria na época de Jesus. Porque tem algumas pessoas que contratam headhunter olha, eu quero abrir uma empresa aqui, meu business vai ser educação. Tá. Procura na área os melhores professores e tudo mais, né? Se fosse na época de Jesus, seria assim. Consultoria Gerencial da Jordânia. Departamento de Recursos Humanos. 26544, Jerusalém, 15 de abril do ano 27. Para Jesus, filho de José, local, carpintaria, Nazaré. Prezado Senhor Jesus Cristo, obrigado por ter enviado o currículo vitae dos 12 homens que escolheu para ocupar posições de gerenciamento em sua nova organização. Todos já foram submetidos aos nossos testes. Não só registramos os resultados em nossos computadores, como também marcamos para cada um deles entrevistas pessoais com o nosso psicólogo e com o encarregado dos testes vocacionais. Anexos acham-se o perfil de cada um deles a partir dos testes. Com certeza, o senhor vai querer examinar cuidadosamente cada um desse perfil. Como parte dos nossos serviços para orientação, temos alguns comentários gerais. Da mesma forma, um auditor faz declarações generalizadas resultantes de uma consulta ao nosso pessoal da área de psicologia. Na opinião de nossa equipe, faltam à maioria dos seus escolhidos experiência, escolaridade e aptidão vocacional para o tipo de empreendimento que o senhor pretende criar, bem como lhes faltam a noção de equipe desejável. Recomendamos que continue a procurar pessoas com mais experiência em gerenciamento e que apresentem capacidade mais comprovada. Mas, especificamente, aqui vai um resumo. Simão Pedro é emocionalmente instável, sujeito a episódios de explosões intempestivas. André não tem absolutamente nenhuma qualidade de liderança. Os 2 irmãos, Tiago e João, filhos de Zebedeu, colocam os interesses pessoais acima dos da empresa. João é uma pessoa muito introvertida e dificilmente conseguirá demonstrar autoridade sobre outras pessoas.
Lamentamos informar que Mateus faz parte da lista negra do Departamento de Negócios de Jerusalém. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu têm claras inclinações radicais e ambos atingiram uma marca elevada na escala maníaco-depressiva em nossos testes. Tomé demonstra uma atitude de dúvida que pode baixar o estado de espírito do grupo. Um candidato, no entanto, demonstra grande potencial. É um homem capacitado, cheio de recursos, tem facilidade de comunicação e mente aguçada para os negócios e contato com pessoas de alta posição em Jerusalém. É altamente motivado, ambicioso e responsável. Recomendamos Judas Iscariotes como seu tesoureiro e braço direito do seu movimento. Jesus escolheu o pior dos piores. Agora, você sabe que os evangelhos, para a gente até ter uma coisa que eu vou fazer com o pessoal, eu vou passar isso aqui para vocês de presente. Se vocês tiverem tempo e quiserem, eu vou começar em 2024 um clube do livro. Tá. Só escolhi, eu e a Fabiana Bertotti, uma jornalista amiga minha, só livros sobre Jesus. Nós vamos estudar o livro e eu vou explicar o livro para as pessoas no Clube do Livro. E eu vou passar isso para vocês, é o meu presente de Natal antecipado. Por que eu estou falando do Clube do Livro? Porque uma das coisas que nós vamos ensinar ali é como montar a biografia de Jesus. Porque são 4 evangelhos. E às vezes um conta um pedacinho da história, o outro conta outro, e se você lê apenas um, dá essa impressão que você teve. Parece que Jesus chegou assim no Mar da Galileia e nunca viu os caras e falou assim: ei, vem aqui, eu falei de vocês pescadores de João. Ah, beleza, largou as redes e foram. Não é bem assim. Quando você compara isso com o Evangelho de João, você descobre que os primeiros discípulos de Jesus não foram Pedro e André. Foram João, o discípulo amado, e provavelmente André. Porque no Evangelho, no 4º Evangelho, diz que que André e João eram discípulos de João Batista. E quando Jesus foi batizado, aí o João falou o assim, João Batista falou com aqueles 2 discípulos dele: aquele é o homem que eu falei. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. 3 dias depois que Jesus voltou, Jesus estava morando ali na região. Ele tinha largado Nazaré. E essa expressão deixando Nazaré, no grego dá a entender que Jesus foi obrigado a sair de lá, apolio. Ele foi expulso de Nazaré. Então ele foi morar ali. Alugou uma casa, ali perto da Jordânia, como te falei que é o lugar do batismo dele, e ficava ouvindo a pregação de João Batista. O dia que ele foi batizado, ele saiu e João Batista falou para esses 2 assim: olha, meu contrato com vocês acabou, é aquele homem que vocês têm que seguir. Aí o André e o João foram atrás de Jesus. Quando Jesus parou, ele falou: o que vocês estão procurando? Rabi, nós procuramos o Senhor. Jesus levou esses 2 para a casa deles, uma palavrinha mágica que vocês vão aprender que ele já sabe. Discipulou os 2, ensinou para eles algumas coisas. Depois que Jesus ensinou, falou o seguinte: agora vocês fiquem aqui, que eu vou me preparar. Ele sai dali e vai para o deserto, 40 dias, ser tentado pelo diabo. Quando ele volta da tentação do deserto, aí nesse meio tempo que ele chama esses 2, eles ficam tão empolgados nesses primeiros dias, antes dele ir para o deserto, tá? Eles ficam tão empolgados que o André corre para Pedro, que veio da Galiléia, e falou: Pedro, nós achamos o Messias. Aquele é ele. Depois, Pedro era de Betsaida e fala para um outro cara chamado Filipe. Filipe vai e encontra um outro primo dele chamado Natanael. Então a estratégia Jesus pegou. É o multinível. O multinível. Aí, realmente. nesse momento, Jesus deixou aquele grupo que estava se formando ali de seguidores, foi para o deserto, foi tentado, voltou do deserto. Ficou claro isso aí, né? Essa cronologia. Quando ele volta do deserto, ele vai começar o ministério dele ali, perto de Jericó. Aí ele escutou que João Batista foi preso. Aí Jesus percebeu que era perigoso ficar ali. O que ele faz? Ele sai dali, volta para Galileia, vai morar lá em Cafarnaum, porque Pedro já morava lá, Tiago morava lá, João morava lá, vai morar em Cafarnaum. Um dia ele sai de Cafarnaum, vai até Caná, realiza o primeiro milagre dele e volta para Cafarnaum e começa a pregar. Aí veio o pulo do gato agora. Como é que ele escolheu? Jesus era um rabino respeitado. E naquela época, não era como o vestibular da FUVEST, que você vai, passa na prova e entra. Era o contrário. É o rabino que escolhe você.
É mais ou menos como o mestrado e doutorado, que você pode até fazer as provas para entrar, mas o orientador tem que gostar do seu projeto e senão você não entra. Aí tem um momento em que o rabino vai ensinando para as multidões e ele vai formar o grupo dele. E é um grande privilégio ser chamado por um rabino. Era um grande privilégio. Então tipo assim, não eram 12. Ele selecionou 12. Ele selecionou 12, exatamente. Entendi. E aí tinha um grupo já ali e aquela expectativa. Quem que ele vai escolher Isso é legal. para ser o discípulo dele? Quem vai escolher? É como uma seleção mesmo. É como se fala assim, olha, nós vamos escolher aqui alguém para ser a garota propaganda da empresa. Vem aquele monte de moça lá de agência. Quem vai ser? Será que você, né? Ou um concurso de The Voice, alguma coisa assim. Só que, para surpresa de todo mundo, ele escolhe justamente os menos prováveis, como eu li aqui. E aí tem uma outra curiosidade. Sabe qual que era a idade média dos apóstolos? Uma vez acho que você falou, né? Deve ser jovem, galera. Todos eles tinham menos de 20 anos. Muito novo. Todos. Porque tem aquele episódio que Jesus fala com Pedro assim, paga o tributo do imposto do templo por mim e por você. Ele só pagou por ele e por Pedro. E quem era obrigado a pagar o imposto é quem estava acima de 20 anos. Se só ele e Pedro pagaram o imposto e os outros 11 não, significa que os outros tinham menos de 20 anos. Então era tudo menino da Galileia, cheio de ideias ali, igual a gente, muito confusos Era e tudo nós, o mais. comecinho do primo. E aí começou o ministério daqueles discípulos oficiais.